Você já se perguntou por que Satanás queria tão desesperadamente o corpo de Moisés após sua morte? Esta questão pode parecer desconcertante ou até bizarra, mas está profundamente enraizada nos relatos bíblicos. Moisés, uma figura monumental na história, liderou os israelitas das correntes da escravidão egípcia até a porta da terra prometida. Ele foi o condutor dos 10 mandamentos, um farol de esperança e fé. Mas o que aconteceu após sua morte foi chocante. De acordo com a Bíblia, Deus descansou Moisés em um local não revelado. No entanto, um evento peculiar se desenrolou. Houve uma acirrada altercação entre o anjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Isso não é uma história inventada do nada, mas uma referência do livro de Judas, versículo 9, onde o arcanjo Miguel e Satanás travam uma séria disputa pelo corpo de Moisés. Esse cenário levanta mais perguntas do que respostas. Então vamos nos aprofundar nos eventos bíblicos que cercam a morte de Moisés e essa disputa peculiar. Moisés, o homem que havia liderado os israelitas para fora do Egito, que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus e que guiou seu povo em direção à terra prometida, estava agora à beira da morte. Sua vida foi repleta de encontros extraordinários, revelações divinas e milagres poderosos. No entanto, pouco antes de entrar na terra prometida, ele cometeu um erro muito grave que quase lhe custou seu ministério. Deus havia pedido especificamente a Moisés que falasse à rocha para que a água jorrasse e os filhos de Israel pudessem beber. Mas, infelizmente, devido à pressão dos israelitas, Moisés, em um acesso de raiva, se virou para o povo e disse: "Será que sempre teremos que trazer água para vocês beberem?" Embora essa declaração pudesse parecer inocente, teve consequências muito sérias. O primeiro erro de Moisés foi usar a palavra nós, em vez de dizer Deus. Era o poder de Deus que faria a água sair, e não Moisés. Ao dizer nós, Moisés atribuiu a si mesmo um nível de poder. Em segundo lugar, Moisés feriu a rocha quando Deus havia pedido que ele falasse com ela. Imediatamente após fazer isso, Deus disse a Moisés que ele não entraria mais na terra prometida por causa de seu erro. Pense nisso. Você pode imaginar tudo o que Moisés passou apenas para falhar no final? Após sua morte, o livro de Deuteronômio 34:5-6 narra o evento. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Esta passagem nos diz que Moisés morreu na terra de Moabe, conforme a palavra de Deus, e, em um ato misterioso e divino, Deus próprio o enterrou. Isso é uma ocorrência incomum na Bíblia. Deus, o Criador do universo, pessoalmente se envolvendo no sepultamento de um homem. Não é comum ouvirmos sobre Deus realizando um sepultamento. Esse ato de intervenção divina sinaliza o vínculo especial que Moisés compartilhava com Deus. Moisés não era apenas um servo do Senhor, ele era um amigo. E nessa amizade, vemos um notável ato de amor, respeito e honra. Mas então surge uma pergunta: por que Deus escolheu enterrar Moisés em um local secreto? Por que a localização de seu túmulo foi mantida oculta do mundo? A resposta a essa pergunta nos leva a uma exploração mais profunda da sabedoria de Deus e dos planos astutos de Satanás, onde encontramos Miguel, o arcanjo, e Satanás travados em uma disputa feroz, não aqui na terra, mas nos reinos celestiais. Não era uma disputa comum, mas Satanás veio reivindicar o corpo de Moisés. Sua atitude audaciosa foi enfrentada por ninguém menos que Miguel, o arcanjo. A Bíblia não nos fornece todos os detalhes desse confronto celestial, mas sabemos que Miguel, firme em seu dever divino, resistiu à reivindicação de Satanás. Miguel, um arcanjo de grande poder e autoridade, manteve sua posição. No entanto, ele não repreendeu Satanás em seu próprio nome ou poder. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." Aqui vemos a humildade e a sabedoria do arcanjo Miguel, que reconhece que o poder para repreender Satanás vem somente de Deus.
Alguém poderia se perguntar: por que um ser celestial como Satanás estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés? O que ele poderia ganhar possuindo o corpo de um homem que já havia falecido? Primeiro, há a chance de que Satanás quisesse impedir que Moisés fosse ressuscitado ou assumido ao céu. Satanás poderia ter assumido erroneamente que Deus planejava levar Moisés para o céu, assim como fez com Elias ou Enoque. No Evangelho de Mateus 17:1-3, Moisés aparece com Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Satanás, sendo o adversário astuto que é, pode ter tentado impedir isso de acontecer, tomando posse do corpo de Moisés. Outra razão importante é que Satanás queria usar o corpo de Moisés como objeto de idolatria para os israelitas. Lembre-se do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32. Sabendo disso, Satanás pode ter pretendido tentar o povo a venerar o corpo de Moisés ou seus restos mortais. Isso teria sido uma maneira eficaz de desviá-los da verdadeira adoração a Deus. Deus, em sua sabedoria, pode ter escondido o corpo de Moisés para proteger seu povo dessa armadilha. A terceira razão é que Satanás, que é referido como o acusador em Apocalipse 12:10, poderia querer acusar Moisés de seus pecados passados e indignidade diante de Deus. Satanás poderia usar as falhas passadas de Moisés, como matar um egípcio, quebrar as tábuas da lei ou ferir a rocha em vez de falar com ela, como base para a condenação. O diabo adora acusar e condenar, e Moisés, apesar de seus grandes feitos, não estava sem pecados. Por último, Satanás poderia querer zombar do plano e do poder de Deus ao tomar o corpo de Moisés. Ele poderia ter tentado reivindicar um troféu de sua vitória sobre o líder escolhido por Deus e mediador. O diabo, em seu orgulho e rebelião, constantemente busca desafiar Deus e seus planos. Mas lembremos disso, embora a natureza astuta de Satanás não conheça limites, também não conhece a sabedoria de Deus. O poder e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores do que os esquemas de Satanás. Mesmo quando Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés, foi Deus quem teve a palavra final. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados e seus planos não podem ser impedidos. A astúcia de Satanás não conhece limites, mas também não conhece a sabedoria de Deus. Deus está sempre um passo à frente, e sua sabedoria e poder superam qualquer coisa que Satanás possa tramar. Mesmo diante da astúcia de Satanás, os planos de Deus sempre prevalecem.